nós temos alguns objetivos aí nessa aula, né? O primeiro deles, você vai passar aí, Rô? Está passando aqui? Ah, tá, pronto. Então, vamos lá. O primeiro deles, o principal, né, o geral, é a percepção de que a mediunidade é a faculdade que permite a comunicação com os espíritos, pessoas, né? Logo no primeiro slide, eu já coloquei ali entre parênteses pessoas, que é para a gente já começar a pensar, toda vez que vocês ouvirem a palavra espíritos, pensar pessoas, para a gente começar a tirar essa fenomenologia dessa palavra espírito. Hoje eu quero desmistificar aqui várias palavras com vocês. Tá? Espíritos é uma delas, porque toda vez que a gente fala comunicação com espíritos, uau, fulano comunica-se com espíritos. Todos nós nos comunicamos com espíritos porque somos espíritos. E é uma comunicação natural. A gente vai ver isso aí ao longo da nossa aula, certo? Então, toda vez que eu falar aqui espíritos, vocês fazem a tradução, pessoas. Comunicação entre pessoas. O que difere é se elas estão encarnadas ou desencarnadas, mas são pessoas. Certo? E aí os nossos objetivos específicos dessa aula são explicar o conceito de mediunidade a vocês, como a finalidade dela também, mostrar a mediunidade ao longo da história da humanidade, a gente vai ver desde quando que se tem relatos, né, que se falam nos fenômenos mediúnicos, explicar de que forma se dá a intervenção dos espíritos desencarnados e mostrar os diversos tipos de mediunidade e as suas classificações, que foram feitas por Kardec. Tá? A gente vai falar sobre isso nessa aula. Na aula que vem, que é médiuns, essa aula é mediunidade, a próxima é médiuns. Então, é uma continuidade desse assunto. Né? Pode ser que vocês tragam hoje algumas perguntas que sejam da próxima aula, porque não tem como, os assuntos se misturam mesmo, né? E vocês, como não sabem da ementa da aula, o que a gente tem programado para falar hoje, o que a gente tem programado para falar semana que vem, pode ser que vocês façam perguntas. E aí eu vou ter o direito, peço a vocês a permissão de ter o direito de dizer assim, olha, na próxima aula a gente fala sobre isso. Por quê? Porque essa aula é uma aula muito extensa, com conteúdo bem grande, então, para a gente não falar sobre a aula da semana que vem, nessa aula, para a gente não perder tempo, tá certo? Rodrigo brincou comigo ali no início da aula, falou, você vai conseguir passar esses slides todos? Eu falei, com fé em Deus e ajuda da turma. Né? Então, me ajudem. Vamos lá. O que é mediunidade? Eu queria já começar ouvindo vocês. O que é que vocês têm sobre isso na cabeça? Qual é o conceito? Eu já dei até um spoiler, né? Lá no objetivo geral, eu já disse o que é mediunidade. Mas quem acrescenta mais alguma coisa aí? Aí eu não estou ouvindo, você falou só com o seu amigo espiritual, eu não escutei. Você estava perguntando a ele. Ah, entendi. E ele disse o quê? A capacidade de se comunicar entre espíritos, com os espíritos. Quem mais? Quem mais tem um amigo espiritual que soprou aí? Então, eu vou repetir o que ela disse. Ela disse que é uma ligação entre os dois mundos, né? Entre o mundo espiritual e o mundo físico, o mundo material. É isso que você falou? Pronto. Quem mais? Quem mais acha alguma coisa diferente sobre mediunidade? Além de ser uma comunicação, uma ligação, para que mais serve a mediunidade? Tem mais algum objetivo a mediunidade? Cri, 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 cri. Não, né? Tão tímidos. Depois a gente vai ter que controlar o microfone, Vini. Mas, por enquanto, eles estão tímidos. Então, vamos lá. Vamos ver o que a Adenauer fala sobre isso. A Adenauer diz assim, ó, mediunidade é uma faculdade relacional, interdimensional, que predispõe o indivíduo ao contato consciente ou inconsciente com os seus semelhantes em outros estados psíquicos sem a utilização dos sentidos físicos. Então, tem muita informação nesse texto pequenininho aí. Então, vamos por partes. Né? Primeiro, a Adenauer diz assim, ó, é uma faculdade relacional.
né? Então, vai além de uma comunicação. É uma faculdade de relação, não só de comunicação. Né? Comunicação, a gente pode se falar aqui, eu e ela, e pronto, mas a gente não tem nenhuma relação. Né? E a mediunidade, uma das funções dela é essa, é a relação, olha o que ele traz ali, ó, com os seus semelhantes. Né? Então, ele não fala a comunicação com espíritos, botando eu aqui e o espírito lá. Eu encarnada e espírito, né? A entidade, como a gente costuma dizer. Não, ele está dizendo ali, é uma faculdade de relação entre semelhantes. Somos todos espíritos e nos relacionamos. A gente se relaciona em casa, com a família, no trabalho, com a vizinhança, com a sociedade, aqui no Harmonia, né? Em todos os núcleos que nós estamos inseridos. Mas a gente costuma só pensar nessa relação entre encarnados. Essa relação acontece também com os desencarnados. Certo? A gente vai entendendo aqui que a mediunidade vai além do que a gente pensa, que é só aquela hora que a gente está ali numa casa espírita, num trabalho institucional, parado ali, entregue aquele trabalho com horário destinado. Né? A gente sempre costuma dizer, todos nós aqui que damos essa aula, a gente sempre faz essa brincadeira, que não existe um botão de liga e desliga. Né? Eu estou médio, não estou médio. Médio off, médio on. Não tem, nós somos médios em tempo integral, o tempo todo. Certo? Então, essa faculdade, a mediunidade, nos relaciona, alguns mais intensamente, que vem da tal da mediunidade ostensiva, que a gente vai ver daqui a pouquinho, um pouquinho mais para frente, como de forma bem sutil, né? Que são aquelas mediunidades mais vinda da intuição, né? De uma inspiração, né? Que são aquelas coisas mais leves e sutis que acontecem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e que a gente não dá esse nome. A gente não diz que é mediunidade. Ou, às vezes, a gente nem sabe que não percebe que seja essa relação entre pessoas desencarnadas e encarnadas. São coisas que acontecem no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa família, né? No nosso cotidiano, e que a gente não dá essa nomenclatura. A gente não diz assim, isso foi mediunidade. Você vive, passa o dia, passa a semana, passa o ano, e você nem sabe. Ontem eu perguntei, hoje eu vou perguntar. Quem acha aqui que é médium? Levanta a mão aí, que eu quero ver. Metade da turma se acha médium. Metade da turma não se acha médium. Então, eu queria dizer para vocês, a partir de agora, vou contar um segredo. Todos nós somos médios. Todos. Todos que estão aqui nessa sala são médios, encarnados e desencarnados. Vocês sabem que tem coleguinhas desencarnadas aqui, vocês sabem, né? Ou também não sabem disso? Sabem, né? Então, pronto. A gente acha que a sala está vazia, não está, não. Viu? Então, todos nós aqui, a galera do lado de cá e a galera do lado de lá, todos somos médios. Porque a mediunidade é uma faculdade inerente do ser humano, independente dele ter um corpo físico ou não. E é essa faculdade aí que Adenauer traz de relacionamento. Então, a gente está se relacionando o tempo todo. Mesmo que das formas mais sutis, que a gente não perceba. Certo? E aí ele diz assim também, ó, que é o que eu acabei de falar, né? O contato consciente ou inconsciente. Você sabe que está tendo esse contato, essa relação, essa comunicação com um espírito desencarnado ou não. Na maioria das vezes é inconsciente. E inconsciente não vem daquela mediunidade do cara que senta e faz... Porque é isso que as pessoas têm na cabeça como inconsciente. Né? Não é isso. O inconsciente é exatamente isso. Você pratica, você vivencia essa mediunidade todos os dias, mas não sabe que é uma mediunidade. Não percebe, não encara isso, não dá esse nome a isso que acontece com você. Certo? E aí ele ainda continua. Sem a utilização dos sentidos físicos. Né? Então, o que isso também quer dizer? A gente não precisa desse corpo aqui para exercer a mediunidade. A mediunidade acontece perispírito com perispírito.
mente a mente. Lembra que lá na aula, acho que foi de espíritos, que Luiz falou para vocês, cérebro é uma coisa e mente é outra. Todo mundo lembra disso? Cérebro está no corpo físico, é um órgão físico, que morre quando a gente desencarna, acaba. Mente está no perispírito, é um órgão espiritual. E a mediunidade, o processo da mediunidade se dá mente a mente. Então, a gente não precisa dos órgãos, dos sentidos físicos para isso, né? E por isso também, que é uma outra coisa que muita gente desconhece, mediunidade, essa relação, essa comunicação, acontece entre espíritos desencarnados também. Não é só, mediunidade não é só de encarnado para desencarnado, ou vice-versa. Ela acontece entre espíritos desencarnados também. Porque eles precisam só do perispírito, né? É a conexão de um perispírito com o outro, de uma mente com a outra, que acontece essa relação. Então, se eles estiverem em dimensões diferentes, dimensões espirituais diferentes, essa mediunidade acontece. Até aí, tudo bem? Podemos ir? E aí tem um outro texto do mesmo livro que Adenauer diz: mediunidade é a faculdade que possibilita o ser humano colocar-se num estado alterado de consciência, permitindo-lhe manter comunicação psíquica com outros seres humanos no mesmo ou em outros níveis existenciais. Então, Adenauer falou, lógico, brilhantemente, lindamente, mais bonito do que eu acabei de falar para vocês, mas é o que está dizendo, é a mesma coisa, né? É a faculdade que permite essa relação, né, essa troca, essa comunicação psíquica, mente a mente, né? Muitas pessoas também acham que mediunidade, quando a pessoa está ali transcrevendo uma comunicação, uma psicografia, por exemplo, está ouvindo o espírito falar aqui no pé do ouvido. Não é assim, gente. Quem já fez psicografia aqui, existe a mediunidade, a voz direta, que é uma mediunidade de efeito físico, existe, né? É fato. Mas a maioria, 90% das psicografias, são pensamentos, são ideias, na verdade. Vocês sabem a diferença de pensamentos e ideias? Não? Ideias são conjuntos de pensamentos. Pensamentos são pulsos mentais que a gente tem. A gente tem milhares de pensamentos por dia, né? Que formam algumas ideias. Então, quando a gente recebe essas ideias através da nossa mente, mente a mente, perispírito com perispírito, a gente transcreve para o papel. Uma psicografia, por exemplo, pode ser uma psicofonia, pode ser uma psicopictografia. Nós vamos ver algumas classificações aí de tipos de mediunidade que Kardec trouxe para a gente. Tá certo? Então, médium é todo aquele que sente num grau qualquer de intensidade a influência dos espíritos e é por esse fato médium. Então, todos nós somos médiuns, né? A gente, como está escrito ali no livro dos médiuns, em maior ou menor grau de intensidade. Então, volto a dizer, às vezes a gente tem conhecimento sobre isso, né? Sabe dizer, isso é meu, não é meu. Né? Quando a gente começa muito no desenvolvimento mediúnico, essa é uma frase básica que todos nós passamos. Ó, a equipe aqui que trabalha em mediúnica, todo mundo já passou por isso. É meu, não é meu. Falo ou não falo, escrevo ou não escrevo. É loucura ou não é? É da minha cabeça ou não é? Né? Quando a gente está dentro de uma casa espírita, mas no nosso dia a dia, a gente nem percebe. A gente só percebe isso se a gente tem um bom autoconhecimento. Que aí esse assunto mistura um pouquinho lá com a aula de obsessão, que talvez seja eu mesmo que vá fazer, não sei. Mas, enfim, se não for eu, a pessoa que for fazer essa aula vai falar isso para vocês, né? Uma pergunta muito clássica, que eu digo que sempre tem uma pergunta clássica das aulas de obsessão é: como que eu sei que eu estou num processo obsessivo? Como que vocês acham? Autoconhecimento. Você só vai saber se você está no processo obsessivo, se você está tendo atitudes que não são suas, se você conhecer as suas atitudes, né? E a mediunidade é a mesma coisa. A gente só percebe se a gente está tendo essa influência, seja ela boa ou ruim, de um outro espírito, se a gente se conhece.
se eu sei o que é meu, o que não é meu, como eu ajo, como eu me comporto, como eu penso, quais são meus sentimentos, né? Se eu não tenho esse autoconhecimento, eu não vou conseguir fazer esse discernimento aí. Principalmente dessa mediunidade, dessa sutileza que vem, por exemplo, da intuição, da inspiração. Ok? Então, vamos lá. Aí, agora, a gente vai começar a passear aqui pela história da humanidade, né? Que faz parte dessa aula. A gente entender, ver, né? Desde quando que se fala em vida após a morte, em contato com os espíritos, em mediunidade, em leis de causa e efeito, né? Que algumas religiões, algumas doutrinas falam dessa forma. Todos esses conceitos que formam o espiritismo hoje, né? Porque o espiritismo é uma religião bebê, né, gente? 165 anos, eu acho, se eu não me engano, por aí, 160 e poucos anos. Mas a mediunidade existe desde que existe ser humano. A gente acabou de ver ali nos slides anteriores, né, que a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Então, desde que existe ser humano no planeta Terra, ela já está presente. Ela foi dita e vista de algumas formas diferentes durante esse decorrer aí da história da humanidade, né? Ela foi tratada de formas diferentes. Mas em todos os povos antigos, sempre houve algum indício, alguma comprovação dessa relação entre mundos, certo? Então, olha lá, ó, os fatos espíritas são de todos os tempos, uma vez que a mediunidade é uma condição natural da espécie humana. Então, foi o que eu acabei de falar, desde que existe ser humano, os fatos espíritas são conhecidos. Talvez não com esses nomes que a gente conhece hoje, mas a gente vai ver aí em alguns slides que já se falava da mesma coisa, com outros nomes, mas era a mesma coisa, certo? Então, vamos lá. Antes, espera aí. Mediunidade não é uma faculdade dos espíritas, nem inventada pelo espiritismo. Ela é inerente ao ser humano e está presente em várias práticas religiosas ou não. A mediunidade, como faculdade inerente ao humano, sempre esteve presente na história da humanidade e, de acordo com a época, foi tratada de diferentes formas, que eu acabei de falar, né? E ali o que está escrito de importante nesse slide. Ela pode estar ligada a alguma religião ou não, né? Eu não disse que todos nós somos médios? E um católico é médium? Um budista, um hinduísta, uma pessoa do candomblé, da umbanda, protestante? Quem não tem religião, né, ateu, agnóstico, todos somos médios, independente da religião que a gente esteja. A mediunidade está presente para todos. Ok? Então, olha lá, ó. O código religioso mais antigo que a gente tem comprovado é o livro dos Vedas, que é datado de aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. 1.500 antes de Cristo. Olha quanto tempo é isso. Se nós já estamos no ano de 2022, 1.500 antes de 2022. Né? E lá, no livro de Vedas, tem alguns trechos. Eu só trouxe 2, mas tem vários. Vocês podem procurar na internet, né? Aumentar a pesquisa. Que diz assim, ó. Há uma parte imortal no homem, o Agni, que eles chamam de Agni. Do que ele está falando? Assim como se deixam as vestes gastas para usar novas vestes, também a alma deixa o corpo usado para recobrir novos corpos. Está falando de quê? Reencarnação, né? Então, esses conceitos que o Espiritismo traz hoje, nomenclaturado de alguma forma, reencarnação, espírito, alma, né? Porque Kardec foi trazendo isso didaticamente, classificando isso didaticamente para a gente, né? Mas a gente percebe aí por esse livro, por exemplo, de 1.500 anos antes de Cristo, que já se falavam nisso, eles já tinham esse conhecimento, né? Lógico, como estava no slide anterior, cada povo tratava isso de alguma forma, né? Não como a gente vê hoje.
No Egito, o que acontecia quando morria alguém? Eles tinham todo um ritual para cuidar do corpo, né? Perfumava, embalsamava. E aí, nesses rituais todos, eles usavam ritos de fluidoterapia, né? De magnetismo. Eles colocavam junto do corpo um pergaminho, que é como se fosse um mapa, um manual de instruções, vamos dizer assim. O que estava escrito nesse pergaminho? Instruções para que eles acreditavam que, em certo momento daquela vida após a morte, aquela pessoa ia encontrar com os deuses para o seu julgamento. Ela ia entrar num embate ali com os deuses para ser julgada pelos seus atos daquela vida. Então, esse pergaminho era como se fosse um manual de instrução para que ele seguisse esse caminho até chegar lá nos deuses, né? É uma forma de encarar, né? Mas não deixa de ser uma crença na vida após a morte, né? Na continuidade da vida, né? Que os gregos praticavam lá no início da história da humanidade, né? As pitonisas, vocês sabem o que são as pitonisas? Vocês conhecem, vocês já viram aí no poste, assim, que a gente vê assim, aquelas propaganda pregada nos postes da rua, assim, Irmã Soraya, traga o seu amor em 7 dias. Já viram? Irmã Zuleika, fecha o seu corpo para todos os... né? As pitonidas eram essas irmãs Zuleika, essas irmãs Soraya. Não tem nenhuma Zuleika e Soraya aqui na turma, não, né, gente? Pelo amor de Deus, eu já paguei esse mico, eu preciso contar para vocês. Antes da pandemia, no presencial, eu paguei esse mico. Fui contar essa mesma história e tinha uma Soraya aqui, ela ficou brava comigo, depois eu tive que pedir desculpa, foi uma confusão. Mas é só um nome, tá? Pode ser Joana, Maria, Rafaela, qualquer nome, enfim. O que eram as pitonisas? Eram essas irmãs Soraya e Zuleika, né? Por quê? Porque elas eram procuradas tanto pelos plebeus na Grécia, as pitonisas eram na Grécia, e as sibilas, que era outro nome que era dado em Roma, tá? Mas elas tinham basicamente as mesmas funções. Eram mulheres médiums, né? Que se prestavam a esse trabalho de consultoria, né? Então, tanto os plebeus, tanto a galera da ralé lá da Grécia, quanto de Roma, quanto os nobres, né, os donos lá, os reis, os faraós, procuravam essas mulheres para fazer as suas consultas, né, de todas as categorias, desde amor, negócios, trabalho, tudo, né? Aí eu não estou falando aqui... Peraí, Bel, só um instantinho. Eu não estou falando aqui sobre o que é certo, o que é errado, a qualidade dessas comunicações. Não é isso que a gente está pensando aqui. A gente está falando aqui sobre essa comunicação, que já existia, né? Elas realmente davam essas instruções porque elas eram médios ostensivas para isso. Diga, Bel. Nós tivemos que tinha uma pitonisa, não era? Foi, Não é da minha época, não, Bel. Na casa da Dinda. Ah, sim, Fofoca parlamentar, gente. Nele tinha uma pessoa que orientava a ele o que devia fazer, o que não devia, trabalhos dentro do palácio. Pois é. Então, como é que se diz? A qualidade disso, se está certo, se está errado, a gente não está aqui para falar disso. A gente está aqui nessa aula para demonstrar que, desde sempre, essa relação do mundo de lá e do mundo de cá existia, né? E o povo celta também tinha essa relação muito íntima. Eles acreditavam em lei de causa e efeito, em reencarnação, em vida após a morte, né? Em tudo isso. Karma, que vem também de outras religiões mais hinduístas do que do pessoal do lado de lá, mas já existia. Aqui eu preciso falar para vocês que existe mediunidade? Não, né? Pajés, né? Os xamãs, os pajés, nada mais são do que médiums, né? Que também trazem isso de uma forma diferente do que a gente está acostumado a vivenciar dentro do espiritismo, dentro de outras religiões mais para cá, para o século XX, né? Eles também
tem a crença, né, das energias da natureza, do sol, da lua, do fogo, da chuva, da água, né? Mas, junto desses rituais e dessas crenças, eles têm essa mediunidade, né? Eles entram em comunicação, em relação com outros espíritos, né? Então, a mediunidade está aí presente também nos povos indígenas. Aí também não temos dúvida que a mediunidade existe, principalmente nas religiões de matrizes africana, né? Candomblé, a Umbanda, isso é explícito, essa mediunidade. E nos evangélicos e protestantes também, né? Aqueles cultos, acho que é assim que se fala, né? Que existem aí nas igrejas que a gente conhece, né? De expulsão, de descarrego, enfim, esses cultos todos nada mais é do que um culto de mediunidade também. Aí volto a dizer a mesma coisa, não estamos aqui criticando, nem julgando se é certo, se é errado, se é da forma correta, se é da forma errada. Estamos só fazendo um passeio aí, né, pelas religiões e pela história, para a gente ver que mediunidade está presente em todos os campos, como eu disse, em todas as religiões e fora delas também. Ok? Mediunismo bíblico. Na Bíblia, se a gente pegar da primeira folha da Bíblia, do Antigo Testamento, até a última folha do Novo Testamento, do Apocalipse, de tudo, a gente vai achar mediunismo o tempo todo, mediunidade o tempo todo, né? Todos os fatos, todos os relatos, todas as histórias que Jesus viveu aqui, tem uma mediunidade ali explícita, né? As curas, a ressurreição, como é que se diz? Ressurreição não, de Lázaro. De Lázaro, isso. Enfim, todas, a transformação da água em vinho, tudo isso mediunidade. Isso aí que eu trouxe para vocês, essa figura, é um quadro, né, de Francisco Zuccarelli, que está em algum museu aí da Europa, não me perguntem, porque eu não sei qual é, e que ele retrata uma das passagens da Bíblia, que é a transfiguração de Jesus. Ali do lado de Jesus, de um lado está Moisés, do outro lado está Elias. E Jesus aí já tinha sido crucificado. Portanto, 3 desencarnados nessa cena. E isso foi uma cena que aconteceu. Os apóstolos que ali estão embaixo, né? Acho que era Pedro, João e não sei quem é o outro, vocês me desculpem, né? Que viram Jesus no Monte Sinai, e aí a gente vê várias mediunidades. Primeiro, levitação, que é uma mediunidade que a gente vai ver. Segundo, transfiguração. Terceiro, efeito físico, materialização, né? Que os 3 estão ali materializados e vistos pelos apóstolos, né? Voz direta, porque todos 3 estão ouvindo o que Jesus está dizendo. E por aí vai. Tem vários tipos de mediunidade ali que a gente vai distinguir daqui a pouco o que é mediunidade de efeito inteligente e de efeito físico. Na maioria aí é tudo de efeito físico, certo? Mas eu trouxe esse 1% do que está contido lá dentro da Bíblia, do que está contido lá dentro do Evangelho. Tudo é relação entre espíritos. E Jesus foi o médium dos médiuns, né? Então, mesmo o catolicismo não dando esse nome, era mediunidade. Porque se relação entre espíritos se chama mediunidade, então era mediunidade, só não tem esse nome. Ok? Mas, na Idade Média, Joana d'Arc, vocês conhecem a história de Joana d'Arc? Pois é, a pobrezinha morreu na fogueira com 19 anos. Sabe por quê? Porque ela era médium. Só por isso. Né? Como ela tinha premonições e sabia o que ia acontecer, interferia nas batalhas daquela época, né? E aí a bichinha foi dita como bruxa, porque todo mundo que era médium naquela época era queimado na fogueira como bruxa. Todo mundo que deixava demonstrar
a sua mediunidade, e Joana d'Arc era a médium ostensiva ao grau potência máxima, né? Ela foi dita e taxada como bruxa, e os bruxos morriam na fogueira, né? Então, em cada época da humanidade, a mediunidade foi tratada de uma forma diferente. Nessa aí foi uma forma bem cruel, né? Na Idade Média, todo mundo morria. Não podia dizer que viu, que ouviu, que falou, que era bruxo, né? Não se tinha esse conhecimento dessa naturalidade que é a relação entre espíritos. E aí, a maioria sempre mulheres, né? Por que será? Vamos deixar esse assunto de lado, senão os homens vão ficar bravos com a gente. Meu marido diz que os carecas são os mais inteligentes, para puxar a brasa para a sardinha dele, né? Eu diria que a maioria das mulheres são médios por causa disso aí também, da evolução, desse negócio. Mas deixa para lá. Psicoterapia e Mediunidade, livro de Adenauer, um dos mais recentes. E aí Adenauer fala lá assim, ó, todos os fenômenos antes considerados sobrenaturais, relacionados à existência de uma dimensão extrafísica, tidos como concernentes à sobrevivência e imortalidade da alma humana, são produzidos graças ao arquétipo da mediunidade, cuja característica principal é a capacidade de permitir o fluxo de impulso do espírito em transitar sua consciência entre diferentes dimensões existenciais, né? Então, ele diz, ó, antes considerados sobrenaturais, que é o caso aí de Joana d'Arc, consideravam isso como uma coisa sobrenatural e ruim. Por isso ela foi morta na fogueira, né? Mas Adenauer diz ali para a gente, né, que isso foi produzido graças ao arquétipo da mediunidade. Todo mundo já tinha isso na mente, de alguma forma, né? E ele chama ali, troca ali o nome de mediunidade por fluxo do impulso do espírito. Então, é um impulso. Mediunidade, como eu disse, não tem um botão de liga e desliga. A gente está aqui, está no mundo, a nossa mente é um canal aberto, né? Eu digo que é um Wi-Fi sem senha, né? Nosso Wi-Fi está aqui aberto o tempo todo. Qual é a senha que a gente dá para esse Wi-Fi? Para quem vai conectar comigo ou não? Quem eu sou, né? Qual é o sentimento, qual é a afinidade, qual é a vibração que eu estou emitindo para o universo? Eu vou captar afinidade, sentimento, vibração semelhante, né? Spoiler da aula de obsessão para vocês. Mas a mediunidade está muito impregnada de um pouquinho disso. Então, é um impulso. A gente não controla isso. A gente não está, estou médio, não estou médio, estou médio, não estou médio. A gente está nessa relação o tempo todo. O tempo todo a gente está recebendo esse pulso, esse impulso de outros espíritos, e muitas das vezes a gente não percebe, né? Tem um slide que eu trago para vocês na aula de obsessão, que é uma das perguntas do Livro dos Espíritos, que os espíritos perguntam assim: o quanto os espíritos influenciam na nossa vida? Vocês sabem qual é a resposta? Alguém já leu essa pergunta? Muito mais do que podes imaginar. É a resposta. Não sei se é exatamente com esse verbo, né, gente? Porque o Livro dos Espíritos tem um linguajar bonito, né, que não é o meu. Mas é exatamente isso. É basicamente isso. Os espíritos influenciam muito mais do que a gente imagina, né? Então, é um impulso. Não existe esse controle. Ok? Vocês estão tão quietinhos, eu acho que vocês estão assustados com o que eu estou falando. Vocês estão pensando assim, gente, tem espírito do meu lado. Ai, meu Deus, e quando eu estou no banheiro, tem alguém me vendo? Né? Meus filhos, quando eram pequenos, perguntaram isso para mim. Mãe, quando a gente está pelado no banheiro, tem algum espírito vendo a gente? Né? Então, vai que, né? Então, como é que começou essa história? Vocês já ouviram essa história, eu não vou repetir para vocês, né? Com as irmãs Fox, lá em Huddersfield, nos Estados Unidos. Na França, com os fenômenos das mesas girantes, né? Um datado de 1848, outro de 1851. Né? Esses fenômenos começaram a acontecer lá pela Europa e pelos Estados Unidos. E aí chamaram um cara, né?
o professor Leon Denisard Rivail, que é o Allan Kardec, né? Chamaram esse cara e disseram, está acontecendo isso, né? Vamos estudar o que está acontecendo. E aí, depois daquela história toda que você já conhece, né, de estudos, de comprovações, né? Vocês sabem como foi criado o Livro dos Espíritos? Como ele foi feito? Kardec mandava as perguntas para diferentes médiuns de diferentes lugares do mundo, né? Não foi só na França. Ele mandava a mesma pergunta para um país, para outro país, para outro país, para outro país. E recebia essas perguntas de volta. Você imagina que naquele tempo não tinha o WhatsApp, né? As cartas demoravam para ir e demoravam para voltar, né? Então, olha quanto tempo de estudo e de elaboração nesse Livro dos Espíritos. E quando as respostas voltavam iguais, exatamente iguais, ele guardava. Essa aqui é válida. Quando voltavam 3 respostas diferentes, essa aqui não vale. E assim foi feito, catalogado o Livro dos Espíritos. Depois de muito estudo, de muita experiência, de muita comprovação, foi publicado o Livro dos Espíritos, que eu espero, com fé em Deus, que todos vocês já tenham lido, ou que estejam começando a ler. Porque é o livro número 1 de quem quer entender um pouquinho de espiritismo, né? É um livro de perguntas e respostas, e que eu posso dizer que é chato de ler do início ao fim, mas eu, quando comecei a ler o Livro dos Espíritos, vou deixar uma dica para vocês. Eu abri o índice e via lá um assunto qualquer, né? Suicídio. Aí eu li aquilo tudo ali. Aí passava uma semana, tinha um outro assunto que aparecia lá na minha vida, eu ia lá, abria. É um índice, é um manual de vida, o Livro dos Espíritos. Tudo que vocês pensarem em qualquer assunto vai estar no Livro dos Espíritos. Então, façam esse teste, né? É um manual de vida. O que vocês, qualquer tipo de assunto, de qualquer âmbito da vida, está contido no Livro dos Espíritos. Ok? E aí, depois, vejam as datas, né? 1851, 1848. Em 1857, Kardec publicou o Livro dos Espíritos e, logo em seguida, 1861, o Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns, na introdução do Livro dos Médiuns, está escrito, todos os dias, a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência. Na introdução. Então, antes de você começar a ler o Livro dos Médiuns, Kardec já dá esse tapa na nossa cara, né? Já chama todo mundo de ignorante. Perceberam, né? Diga. Bom dia. Bom dia. Eu queria saber, você falou que existem médiuns ostensivos e não ostensivos. Sim. Existe alguma prática que a gente possa fazer para se tornar ostensivo? Ou isso só é de forma natural mesmo, você já vem assim? Posso te dar, daqui a 10 minutos eu te respondo, para a gente chegar nesse slide? Você é médium, tá vendo? Já adiantou meus slides, já sabe o que eu vou falar lá na frente. Mas eu vou te responder. O que Kardec está dizendo aí nesse trecho para a gente? Que nós somos médiums, não tem para onde correr, né? Todos nós temos a faculdade da mediunidade, ou seja, estamos nessa relação 24 horas por dia, inclusive quando dormimos, né? Que lembra da aula de libertação do espírito? Que quem dorme é o corpo, mas o espírito sai para passear? Então, continuamos nos relacionando. Mas que muitos têm problemas, né? Têm perturbações com essa mediunidade pela ignorância. Né? Ontem, a aluna da turma de sexta, que eu fiz essa aula ontem, ela me disse assim, me fez a seguinte pergunta. Mas eu conheço uma pessoa que é médium ostensiva e não quer trabalhar em centro espírita, não quer saber de espiritismo e sofre por isso. Chega nos lugares, passa mal, cai, blá, 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 blá. E a gente escuta isso à torta e à direita, não escuta isso? Fulano está sofrendo porque não quer trabalhar. É um médium daquele ostensivo e não quer trabalhar. A gente não escuta isso?
Isso é crença, gente. Isso aí, ó, é o que Kardec disse ali na introdução do Livro dos Médiuns. Ignorância da ciência que é a mediunidade. Quando a gente conhece, quando a gente estuda, começa a conhecer, abrir o pensamento, abrir o conhecimento, entender como se processa essa faculdade, né? Entender tudo isso, ela se simplifica, né? Eu não preciso ser médium ostensivo e trabalhar numa instituição espírita. Eu posso escolher isso, ser médium que esteja trabalhando ou ser um médium que não trabalho. Aí, lembra que eu falei que a gente é médium só por ser humano? Então, se eu sou uma médium ostensiva, eu tenho que trabalhar numa casa espírita? Ou eu tenho que ser espírita, eu não posso ser budista? Eu não posso ser hinduísta? Eu não posso querer ir para o candomblé? Nem digo candomblé, porque o candomblé tem o exercício da mediunidade ostensivo. Mas ser protestante ou não ter religião nenhuma, não participar de nenhuma religião, eu não tenho esse direito de ser médium ostensivo e não ter a religião do espiritismo? Tenho, porque senão onde ficaria o livre-arbítrio? Né? Agora, o que eu preciso? Eu preciso entender e saber lidar com isso. Porque a mediunidade não liga e desliga, volto a dizer. Né? Então, se eu sou uma médium ostensiva e não tenho a pretensão de trabalhar isso, né, como diz o pessoal, de botar essa energia para fora, né, tem todas essas crenças que a gente ouve, eu preciso canalizar isso de outra forma. Eu preciso entender como lidar com isso. Então, se a gente usa a mediunidade 24 horas por dia, a gente usa essa mediunidade em todos os âmbitos da nossa vida. Né? Quem é mãe aqui já começa a exercer essa mediunidade de intuição, de inspiração, de passe, de cura, quando nasce o filho. Você já está exercendo ali sua mediunidade sem saber. Né? Chico Xavier tem uma frase linda, que eu acho linda, que ele diz: a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. Né? E é isso aí. Né? E Chico Xavier também diz assim, ó, quando uma mãe faz uma oração por um filho, ela arrebenta as portas do céu. Né? Então, a gente já, quando é mãe, aí vamos de novo falar das mulheres, está vendo? Eu não queria puxar a brasa para a nossa sardinha, mas não tem jeito. Tem jeito. Pois é, vamos dizer que os pais também fazem isso, tá? Os pais também, tá bom, gente? Também tem isso. Mas, então, a mediunidade está presente em todos os lugares, na nossa profissão, seja que profissão seja. Eu sou da área de saúde, agora estou mudando, viu? Depois eu conto para vocês da minha vida, mas da área de saúde. Mas se você é um lojista, se você trabalha em escritório, se você é engenheiro, se você é advogado, se você seja lá o que for, um artista, um artesão, você pode usar a sua mediunidade para isso. Lembrem-se que espíritos desencarnados também têm todas as profissões. Né? Então, você pode estar lá, o artesão, que foi o último que eu falei, você pode estar lá criando uma peça, fazendo uma pintura, um bordado, qualquer coisa, e estar sendo intuído e acompanhado e ajudado por um espírito desencarnado. Por que não? Né? No hospital, você trabalha no hospital, não existe hospital sem equipe espiritual desencarnada. Não existe. Né? Eu, quando entro no hospital, ou quando estou com algum parente lá, eu falo mais com a equipe desencarnada do que com a equipe encarnada. Diga, Su, traz o microfone aqui para... Espera aí, deixa o pessoal escutar. É porque eu falo tão alto que eu acho que... Eu tenho uma dúvida, assim, eu sempre tive em relação a isso, da mediunidade ostensiva. O que leva a um médium ter uma mediunidade maior, com um grau, assim, vamos dizer assim, maior e outro menor? Eu não sei. Eu já ouvi, né, já vi pessoas assim, assistindo palestras e tudo, dizendo que, às vezes, que isso aí é como se fosse tipo uma missão, vamos dizer. Você, lá no plano espiritual, você escolhe
você ter isso para você trabalhar, uma mediunidade ostensiva alta para você trabalhar e tal, como se fosse alguma coisa assim em relação a fazer o bem, alguma coisa que você fez no passado para você, né? Já também tive isso. Então, assim, eu nunca consegui entender por que é que existe esses graus, assim, vamos dizer, o que leva Você está roubando a pergunta dela. Você está roubando a pergunta dela. Que eu disse que ia responder daqui a... Brincadeira, gente. Então, vamos lá. Vamos falar sobre extensividade. Vamos lá. Ontem tinha um aluno aqui também na sexta e ele falou assim, no livro, que eu não vou lembrar para vocês qual é o nome do livro, mas de Leon Denis, né? O livro de Leon Denis, ele diz que o médium, quanto mais ostensivo for, mais dívida tem para pagar. Aí eu falei, o senhor vai me desculpar, mas eu discordo em gênero, número e grau de Leon Denis. Aí ele arregalou o olho para mim, como que diz assim, que menina abusada é essa que vai discordar de Leon Denis, né? Só falta ela dizer que Allan Kardec é um louco, né? Mas a gente precisa, gente, contextualizar e atualizar os fatos, né? Luiz, meu marido, que vocês conhecem bem, está estudando psicologia. No outro dia ele estava conversando comigo sobre Freud e Jung. Aí eu falei, não concordo com Freud. Aí ele falou, mas você é abusada, hein? Como é que você não concorda com Freud? Eu não sou obrigada. Sou obrigada a concordar com Freud? Não sou. Né? O que Freud falou foi lá em 1800 e não sei quanto. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Né? Aí eu falei para ele, não teve nenhum outros pensadores que pensaram depois, que atualizaram isso. Aí ele falou, teve fulano, ciclano, beltrano. Então, no espiritismo é a mesma coisa. E o próprio Kardec nos deixou escrito isso. Né? Que outros saberes chegariam, outros conhecimentos chegariam, que a humanidade, naquele momento, não estava preparada para isso. Né? Então, você imagina, eu estava contando isso para os meus filhos um dia desse. Eu, quando era criança, tinha 10, 12 anos, eu acreditava que no ano 2000 o mundo ia acabar. Né? Tinha essa crença, eu não sei se aqui em Salvador, mas no Rio tinha essa história, no ano 2000 o mundo vai acabar. Eu tinha um medo desgraçado de chegar no ano 2000. Aí o Luiz brinca comigo, porque eu casei no ano 2000. Aí ele disse, você casou porque você achava que o mundo ia acabar. Né? Então, você casou porque se acabar, se der certo, deu. Se não der, o mundo vai acabar mesmo, né? Ele faz essa brincadeira comigo. Mas é para a gente perceber essas crenças que a gente tem. Imagina lá em 1850 alguém dizer que a gente ia ter um celular, um aparelhinho que um ia comunicar com o outro, ou que a gente ia mandar mensagem instantânea. Eu estou aqui agora e mando uma mensagem para uma pessoa que está lá no Japão, ela me responde online. Ninguém ia acreditar num negócio desse, né? Então, outros saberes, outros conhecimentos, a própria psicologia, a física quântica, né, e outros conhecimentos chegaram depois do espiritismo. Então, a gente precisa atualizar isso. Diga para eu poder explicar a mediunidade ostensiva. Eu sempre me perguntei, e agora refleti de novo sobre isso, se os espíritos eles estão sempre atuando na nossa vida, né, como aquela pergunta que você falou. E se a inspiração, se eles estão sempre atuando no nosso âmbito mental, por exemplo, como é que a gente sabe se uma arte que a gente faz, um livro que a gente escreve, até uma boa ação que a gente faz, um ato da minha profissão, uma cirurgia, o quanto disso é fruto do meu conhecimento, da minha evolução, e o quanto disso é fruto de uma inspiração apenas espiritual? Pelo nosso autoconhecimento. Essa é a resposta clássica que eu vou te dar, né? Pelo meu autoconhecimento. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, né, nós estamos sendo influenciados o tempo todo. Agora, eu vi essa semana um comercial, posso falar o nome da loja? A gente está na internet, não posso, né? Mas tem uma loja que todo mundo conhece, aquela vermelhinha, sabe? Que eles estão fazendo comercial assim, a primeira influenciadora da sua vida foi a sua mãe, porque eles estão fazendo a campanha do Dia das Mães, né? Então, como está na moda agora esse negócio de influenciador digital, né, da galera da internet, aí eles dizem, quem foi a primeira influenciadora da sua vida? A sua mãe, né? E aí eu trago aqui para a nossa história. Nós somos influenciados o tempo todo. Aí a gente está falando aqui de mediunidade, beleza. Mas você é influenciado pelo seu colega de trabalho, pela sua amiga, pela sua vizinha, pela sua mãe, pelo seu namorado, pelo seu marido, pelo seu filho. Eu, hoje em dia, não sou mais influenciadora dos meus filhos, eles que são os meus.
né? Porque eles me ensinam coisas o tempo todo, né? Então, essa relação, é para isso que serve essa aula, para a gente jogar esse muro para baixo, tirar essa barreira, né? A gente não tem que ficar se preocupando se o que eu estou fazendo está sendo bem influenciado ou não. Ou melhor, se eu estou sendo influenciado ou não. O que a gente deve ficar atento é se o que eu estou fazendo está sendo bom ou não. Né? Se eu estou numa maré boa, se eu estou progredindo, se eu estou evoluindo, se eu sou benquista, se todo mundo gosta de mim, se eu estou sendo feliz, ótimo, as minhas influências estão lá em cima. Agora, se está tudo morro abaixo, eu estou sendo mal influenciada. Né? Tem uma frase que os antigos falam que é assim, diga-me com quem andas e te direi quem és. Né? Todo mundo já ouviu essa frase. Aí, no Espiritismo, a gente transformou. A gente fala assim, diga-me quem és e eu te direi com quem andas. Né? Porque é quem eu sou que vai atrair para perto de mim pessoas que têm o mesmo tipo de afinidade. Como eu falei, se eu sou médica, eu vou atrair para perto de mim espíritos que têm o mesmo intuito, a mesma afinidade, o mesmo objetivo que eu. Né? Se eu sou uma lojista, eu também vou atrair para perto de mim pessoas que têm o mesmo objetivo, a mesma afinidade que eu. Né? E isso também está ligado à nossa vibração e à nossa afinidade. Pode ser que não sejam pessoas, eu estou dando o exemplo de profissões, mas no seu dia a dia a gente tem amigos. Quantas pessoas que são seus amigos espirituais e você não tem conhecimento disso, porque você não se lembra mais. São amigos e pessoas que têm um apreço, um carinho, um amor por você de outra encarnação e que são seus amigos hoje. Né? Ou quantas pessoas que já desencarnaram nessa encarnação mesmo, né? e que querem o seu bem. Então, que de alguma forma podem estar te influenciando. Né? Então, o que a gente tem que ter cuidado, a pergunta que a gente tem que se fazer é não se eu estou sendo influenciado ou o quanto eu estou sendo influenciada. É a qualidade dessa influência. Né? Qual é a qualidade da influência que eu estou recebendo? Porque aí eu tenho que mudar minha rota. Né? Tenho que, como diz o GPS, recalcular a rota. Né? É isso que a gente tem que se preocupar. Mas influência é o tempo todo. Diga. Rodrigo, acho que hoje eu não vou chegar, não vou conseguir não, hein? Elaine, ontem eu vindo de ônibus, eu encontrei uma moça que eu nunca tinha visto. Aí nós pegamos o mesmo ônibus, eu peguei o ônibus em Poju quando ela estava, aí desci, quando eu peguei o ônibus para vir para Itapuã, ela também pegou. Ela sentou do meu lado. Ela frequenta o Centro Espírita em Alagoinhas, é de Alagoinhas, eu também sou, e a gente parecia que se conhecia, fizemos amizade, trocamos número e tudo. Então, pois é, afinidade, né? Eu falo isso na aula de obsessão, mas serve para essa aula também, que eu digo assim, se eu sou uma pessoa que gosta de farra, sou aquela que sextou, né? Quando amanhece sexta-feira, eu já amanheço no clima do etílico, né? Já pensando na birita, na festa e não sei o quê. Eu vou ter amigos como? Amigos encarnados. Sem falar de desencarnado. Os meus amigos encarnados vão ser quem? O sextou, a galera que gosta da farra. Né? Agora, se eu sou aquela pessoa que estou agora com o objetivo de estudar, de aprender, de fazer uma pós-graduação, um MBA, não sei o quê, e digo, não, no final de semana eu tenho aula sábado e domingo o dia inteiro. A galera do sextou vai ficar comigo? Quem vai ficar comigo? A galera do estudo, a galera do MBA, a galera que está querendo trocar conhecimento, agregar, né, melhorar, enfim. Então, é assim para os dois lados da vida. É assim para os dois lados da vida. Quem eu sou, a energia que eu emano para o universo, é a energia que eu vou atrair do universo. Né? A gente faz essa distinção o tempo todo entre encarnado e desencarnado, mas a gente tem que quebrar isso. O que a gente tem que pensar o tempo todo, quando se pensa em mediunidade, quando se pensa em ser médio, quando se pensa em obsessão e desobsessão, é quem eu sou. Porque quem eu sou vai definir todos esses outros papéis. Qual é essa influência que eu vou estar... Desculpa, gente. Que eu vou estar recebendo na minha vida, essa influência espiritual. Né? E aí, isso é para tudo, é o que eu falei. Não é a gente preocupar só com a influência dos espíritos desencarnados, não. Quem anda me influenciando aqui no material? Quem me rodeia? Quem são meus amigos? São todos gente boa?
ou não? Quem são? Faça aí essas perguntas para vocês. Quem são as pessoas que te rodeiam hoje, na vida encarnada? Como é que você está? Está repleto de amigos ou você está sozinho? Está progredindo na sua profissão ou não? Está tendo problemas em casa, na família ou não? Isso é o que você está atraindo para você. É a influência que você está recebendo. E essa pergunta cabe para as 2 aulas, mediunidade e obsessão. Se for eu que for fazer aula de obsessão para vocês vão ouvir eu falar isso de novo. Né? Que é essa pergunta que a gente tem que se fazer. É essa observação, é esse olhar que a gente tem que ter sobre nós, o tempo todo. Eu me olhei no espelho hoje, eu achei que eu estava bonitinha. Menina, uma professora antiga, poxa, eu me arrumei tanto, você está me chamando de velha, é isso mesmo? Obrigada. Obrigada, gente. Demorou para fazer esse coque, vocês nem imaginam. Mas eu vou contar para vocês. Coque, mulheres sabem, viu, homens? Eu vou contar só para os homens. Quando as mulheres fazem coque é porque o cabelo está sujo, não deu tempo de lavar de manhã, viu? É esse o truque. Aí a gente faz um coque, porque acordou atrasada, não é, meninas? Coque, rabo de cavalo, acordou atrasada, não deu tempo de lavar, aí faz um coque. Aí fica assim, bonita, ainda recebe elogio. Vamos lá. O Espiritismo, depois de estudado e sistematizado por Allan Kardec, deu a todas essas manifestações vistas anteriormente o nome de mediunidade. Então, tudo isso que a gente viu, que a gente falou dos gregos, dos romanos, né, dos celtas, as sibilas, as pitonisas, o candomblé, a umbanda, o protestante, o católico, que eu não trouxe aqui, mas também está presente, os padres são médiuns excepcionais, os pastores, os padres, tudo isso é mediunidade. Agora, quem deu esse nome foi Kardec. Então, se o Espiritismo só existe há 160 e poucos anos, esse nome também só existe há 160 e poucos anos. Agora, é só um nome, uma nomenclatura, uma classificação para um fenômeno, que Kardec chamou de mediunidade. Porém, o fenômeno, né, a faculdade, já existe desde que o mundo é mundo e que o homem habita nele. Entendido isso? Por isso que as pessoas têm esse conceito de que médium e mediunidade só está dentro do espiritismo. Você é médium, então vai para o centro espírita. Não, você pode ser médium e frequentar outra religião e exercer a sua mediunidade de outra forma. Ok? Aí o que eu falei para vocês lá no início, né? O processo da mediunidade acontece de perispírito para perispírito. Do perispírito do comunicante para o perispírito do médium que vai transmitir a comunicação. Para que precisa de um corpo físico? Né? Eu falei lá no início, a mediunidade também acontece entre espíritos desencarnados que não têm um corpo físico. Porque a mediunidade é o quê? A comunicação, a relação entre espíritos. Então, ela não precisa de um corpo físico. Para que a gente precisa do corpo físico? Para transmitir essa comunicação. Entendido isso? E eu também tenho o livre-arbítrio de transmitir ou não. Ok? Então, quando vocês começarem, eu sei que aqui já tem gente que já trabalhou em outros centros espíritas, que já teve esse contato mais direto com a mediunidade, mas tem a grande maioria não, e vocês vão ter esse contato. Inclusive, no final, eu vou contar uma surpresinha para vocês. Mas vocês vão começar a ter contato maior ainda no ciclo 2, no ciclo 3. Né? No ciclo 2, a cada 5 aulas, vocês têm uma mediúnica. No ciclo 3, todas as aulas, vocês têm uma mediúnica. No ciclo 4, vocês vão passar a ter mediúnicas instrutivas. E no ciclo 5 também. Né? Vão conversar com os espíritos. As perguntas que vocês vão estar fazendo a mim, vocês vão estar fazendo aos espíritos. Olha que legal. Né? Então, conforme vocês forem andando aí pela ULI, vocês vão ter esse upgrade, vamos dizer assim. Mas, voltando ao nosso slide, por que eu digo que você pode ou não? Porque quando você começa a desenvolver a mediunidade, quando você começa a praticar isso, muito
comum. Todos vocês vão me dizer isso depois. Todo mundo que trabalha em mediúnica sabe disso, que é o meu não é meu. Falo ou não falo. Né? Você está ali concentrado, está com uma ideia, está com uma comunicação, está com uma mensagem e fica, é meu, não é meu. Eu falo ou não falo. Ai, que ridículo. Eu não vou falar isso. Não, eu não vou escrever isso. Não, isso não é meu. Né? E não faz. Então, você não transmitiu. Agora, a mediunidade aconteceu? Aconteceu. Né? O coitado do espírito chegou ali, falou com você, né? Se relacionou, mandou a ideia dele, esteve ali, quis falar para todo mundo ouvir e você não transmitiu. Né? Então, isso é muito comum, é muito natural que aconteça no início do desenvolvimento mediúnico. Essa dúvida, essa insegurança, essa imaturidade na transmissão das comunicações. Certo? E também faz parte do livre-arbítrio, porque tem dia que você não está afim. Né? E, às vezes, é engraçado, gente, porque eu já passei por várias situações assim, de estar na mediúnica. A Sueli está ali, ó, só balançando a cabeça, né, na Su. Muitas vezes na mediúnica é engraçado, porque às vezes o espírito está ali para trabalhar, para falar, para trazer uma comunicação, e você não está afim de falar naquele dia, ele vai para outro médium, simplesmente. E isso já aconteceu comigo milhões de vezes. Né? De eu estar com aquela ideia na cabeça, aí eu, vou falar hoje não. Aí, daqui a 5 minutos, um colega meu abre a boca, blá, 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 blá. Eu digo, safado, procura outro. Né? Então, é isso. Né? Nós precisamos do nosso corpo físico só como instrumento de transmissão, mas não precisa de corpo físico para que a mediunidade aconteça. Diga. Bom dia, Zidalva. Um médico ostensivo, ele pode ser influenciado por um espírito obsessor? Pode. Todos nós, não só o ostensivo. Qualquer um de nós podemos ser influenciados. Mas eu vou pedir para você não faltar a aula 13 sobre obsessão, que é para você parar de chamar o pobre do espírito de obsessor, que isso é bullying. Tá? Ele que falou que ele estava obsediado, entendeu? Foi mas você vai entender que botar esse nome no pobrezinho é bullying. Foi ele mesmo que se colocou assim. Agora, vamos lá para a mediunidade ostensiva, porque eu já falei um monte, né, e acabei não falando. O que é a mediunidade ostensiva, gente? Mediunidade ostensiva acontece com as pessoas que tiveram muito contato com mediunidade em outras encarnações. Então, se o espiritismo tem 160 e poucos anos, eu não tenho uma encarnação antes do espiritismo. Concorda? Ou talvez eu tenha 1, 2 encarnações dentro do tempo do espiritismo. Mas eu já devo, com certeza, ter vivido em outros lugares. Né? A Adenauer diz que aqui no Brasil, se a gente sempre foi brasileiro, no máximo 4 encarnações, porque o Brasil tem 500 e poucos anos. E a gente não tem só isso de existência. Então, com certeza, a gente veio de outros lugares. Né? E passamos, consequentemente, por outras culturas e por outras religiões. Ok? Então, se eu passei por outras culturas e por outras religiões, e eu tive contato com a mediunidade em alguma dessas religiões ou não, né, porque eu também posso ter tido contato sem estar em religião nenhuma, eu posso já ter sido budista, hinduísta, católica, né, e todos esses lugares eu tive um contato com a mediunidade e exerci ela de alguma forma. Né, canalizei essa mediunidade de alguma forma. Então, as sucessivas utilizações dessa mediunidade ao longo das minhas reencarnações fazem com que eu chegue num momento da minha reencarnação que isso seja integrado ao meu espírito. Então, a gente sabe que uma das funções da reencarnação é criar habilidades. Né? Então, a cada encarnação, a gente vai criando habilidades novas, né? Aprendendo em dimensões e campos da vida diferentes. A faculdade, a mediunidade, é uma delas. Então, conforme eu vou exercendo isso ao longo da minha existência, das minhas reencarnações sucessivas, essa mediunidade vai ficando mais integrada a mim, vai ficando mais hábil a eu fazer. E chega um momento que ela já está integrada a mim. Né? É igual, por exemplo, na aula de reencarnação, vocês ouviram isso.
uma criancinha de 5 anos que senta num piano e toca ali Chopin, aquela criança não teve idade para aprender a tocar daquele jeito. 5 anos de vida não dá oportunidade dela ter aprendido a tocar lindamente daquele jeito. O que é aquilo? Uma habilidade que está integrada a ela de outras encarnações. Certo? Ontem contei para o pessoal aqui, tem um casal amigo nosso que a esposa queria aprender a tocar violão, aí comprou um violão. Ela se lascou, estudou em tudo que foi curso, contratou um professor particular e tudo, não conseguiu tocar violão de jeito nenhum. Não era a habilidade dela. O marido, que não fez curso, que não fez nada, pegou o violão lá sem querer, começou a dedilhar, daqui a pouco estava na segunda música, na terceira, na quarta. O que é isso? Habilidade integrada ao seu espírito. E a mediunidade é uma faculdade integrada ao espírito, a mediunidade ostensiva. A missão, que foi a palavra que você trouxe, existem alguns médiuns que, por ter essa mediunidade ostensiva já integrada no seu espírito de forma tão plena, tem essa missão. E aí a gente coloca nos dedos de uma mão só, né? Chico Xavier, Divaldo Franco, Medrado. Só falando aqui do Medrado, que é de Salvador, e de Divaldo, que vocês conhecem, mas eu tenho outros para falar para vocês do Rio, do Brasil, do mundo. Ok? Entendido? Mediunidade ostensiva? Não é resgate de ninguém, não é missão de ninguém. A missão desses médiuns, né? Que Chico não tem nem o que falar. Chico difundiu o espiritismo para o Brasil. Né? Então, a gente não pode deixar de dizer que era uma missão. Mas foi a união do útil com o agradável. Né? Como ele já era esse médium ostensivo, a espiritualidade, obviamente, não perdeu o tempo e trouxe para ele essa missão da divulgação do espiritismo. Diga. Bom dia, me chamo Fábio. Algumas condições mentais, como distúrbio bipolar, esquizofrenia, depressão, elas têm a ver com mediunidade? Algumas têm a ver com mediunidade e tem uma linha muito tênue entre o que é mediunidade e o que é patologia. Por exemplo, depressão, sim, ansiedade, sim, síndrome do pânico, sim, e outras, né? Mas algumas não, algumas são patologias, como você citou. Esquizofrenia não tem nada a ver com mediúnico. Esquizofrenia é uma condição orgânica, patológica mesmo, uma doença, onde a pessoa tem que estar medicada o tempo todo, sempre. Né? Não tem alta. O fulano está bem, teve alta. Não, se ele parar de tomar o remédio, ele fica descontrolado novamente. A pessoa com esquizofrenia tem uma vida normal, estuda, trabalha, casa, tem filho, tudo isso. Mas ela precisa estar sob o controle do medicamento. E isso não tem nada a ver com mediunidade. Ok? Bipolaridade também não tem nada a ver com mediunidade. Alguns outros distúrbios mentais, sim, tem essa linha muito tênue. Né? Eu contei para o pessoal ontem aqui na sexta que, quando eu era criança, tinha um comercial lá no Rio de um biscoito, que era o Tostines, que eu acho que aqui em Salvador não tinha, que o comercial dizia assim: Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Né? Então, ele não para nas prateleiras do mercado porque ele está sempre fresquinho, ou ele está sempre fresquinho porque ele vende mais e aí tem que fabricar mais. Né? Então, a mediunidade e as patologias mentais são isso aí. Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais. Né? Tanto uma pessoa que esteja em depressão e ansiedade pode atrair para o seu campo mental espíritos afins e potencializar aquela doença, né? Potencializar aquele estado, quanto o contrário também pode acontecer. Né? Uma pessoa com um estado de obsessão pode entrar num quadro de depressão ou num quadro de ansiedade. Só mais uma dúvida. E uma pessoa com essas condições, ela pode se tornar um médium? Ou é trabalhar ostensivamente, não. Primeiro ela vai ter que se equilibrar. Né? A gente vai ver, tem um slide aí um pouquinho mais para frente que vai te falar sobre isso. Né? Não, a pessoa que está numa conturbação mental dessas aí, não pode estar trabalhando institucionalmente dentro de uma instituição, e que é um grande erro das casas espíritas. Né? Eu falei isso aqui ontem, sempre falo e sempre vou continuar falando, puxando a brasa para a sardinha do Harmonia, porque eu tenho orgulho da casa que eu trabalho. Né? Vocês não vão ver
nenhum de vocês, alunos, que tenha uma mediunidade ostensiva, mesmo que agora, aqui no ciclo 1, trabalhando numa mediúnica. Vocês têm um caminho a percorrer, têm etapas a passar, porque precisa disso. Inclusive, nós vamos ter a nossa mediúnica aqui do ciclo 1, e ela sempre, desde que existe o ciclo 1, só acontece depois das aulas de mediunidade, médiuns e obsessão. Ela nunca acontece antes dessas aulas, porque vocês precisam ter esse estudo, esse conhecimento, essa troca aqui que a gente faz, tirar as dúvidas todas. Lembra que antes da Semana Espírita eu falei assim, não faltem a aula 10, né? Não é porque eu estava querendo fazer promoção para a minha aula, não, é porque a aula é importante, né? E eu digo a vocês, não saiam daqui só com o que eu falei, né? Essa frase quem fala é meu marido, eu estou roubando dele, mas agora eu preciso usar. Continuem, cheguem em casa, olhem o Classroom que está lá, tem artigos, tem outras aulas. Vão para a internet é um portal aberto para o mundo aí, né? Procurem, sanem as suas dúvidas. Se tiverem dúvidas, tragam na semana que vem de novo para a aula de médiuns, né? Então, o Harmonia, eu tenho orgulho por ser assim, porque na grande maioria das casas espíritas, quando a pessoa chega com uma mediunidade... Eu conversava isso com você, não foi? Uma semana dessa aí. Quando a pessoa chega com uma mediunidade desequilibrada, eles dizem assim, precisa trabalhar, taca dentro da mediúnica e Deus que ajude, né? Então, você sai da mediúnica pior do que entrou. E isso é uma outra regra que vocês vão me ouvir falar isso aí, vocês vão me ouvir falando, dando aula no ciclo 2, dando aula no ciclo 3, coordenando a mediúnica do ciclo 5, vão me encontrar no campus 3, vão me encontrar em vários lugares aqui que vocês vão passear aí durante a ULI, e vocês sempre vão me ouvir dizer o seguinte, você tem que sair de uma mediúnica melhor do que entrou. Isso é regra. Se você vai participar de uma mediúnica, você tem que sair dela melhor do que você entrou. Você nunca, jamais pode sair de uma mediúnica dizendo eu estou passando mal, não estou me sentindo bem, sair com dor de cabeça, sair tonto, sair chato, sair deprimido, sair triste, não sair bem. Não existe isso. Se terminar uma mediúnica e vocês estiverem com qualquer dessas sensações, vocês têm que procurar a equipe, a coordenação, qualquer pessoa dizendo não estou me sentindo bem. Ok? Vocês estão ouvindo eu falar isso pela primeira vez e vão ouvir muitas vezes. Certo? Então, não. Quem está em desequilíbrio psíquico não pode trabalhar numa mediúnica, não deve trabalhar numa mediúnica. Ele precisa primeiro fazer um tratamento, uma terapia, se entender com ele mesmo, para depois ele poder se entender com outras pessoas. Ok? Então, vamos lá. Assim que o processo mediúnico ocorre, mente a mente, o perispírito é o instrumento tanto do comunicante como do médium. Zalmino Zimmermann, Perispírito. Existem 2 livros de Zalmino Zimmermann que eu indico que vocês leiam, que quando vocês pegarem na mão, vocês vão dizer que eu sou maluca, porque é um livro deste tamanho, maior que a Bíblia, né? Mas que são 2 livros excepcionais. Um é Perispírito e o outro é a Teoria da Mediunidade. Para quem quer se aprofundar no Espiritismo, junto do Pentateuco Kardeciano, que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e o Inferno, e qual é o último? A Gênese, me falhou. Leiam os livros de Zalmino Zimmermann. Um é o Perispírito, da onde eu tirei esse trecho, e o outro é a Teoria da Mediunidade. Livros excelentes. Sua mente é um canal de comunicação com o universo, apta ao contato com os seres espirituais. Então, aquilo que eu falei lá no início. Nossa mente é um Wi-Fi aberto, está aberto. Nossa conexão é o tempo todo. Não existe separação, o mundo espiritual, o mundo material. Nós estamos nos relacionando todo o tempo. Não esqueçam isso. Indícios da mediunidade ostensiva. Aí cada um de vocês vai ler ali essa listinha e vai pensar, eu tenho isso ou não tenho isso? Vão se respondendo aí. Inspiração aguçada, quem tem? Premonição de eventos, quem tem? Sonhos premonitórios ou com desencarnados, quem tem? Visões, quem tem?
Sensações de presenças inexistentes. Labilidade emocional acentuada. Labilidade emocional acentuada. É a sua mudança de humor repentina, que não tem a ver com bipolar, porque sempre me fazem essa pergunta, né? Bipolaridade é quando a pessoa está num estado de baixa de energia, baixa mental, né? Deprê, como a gente diz, por um tempo, e por um outro tempo ela está no estado de euforia. São períodos determinados, né? de tempo, curtos ou mais longos, mas contínuos. Labilidade emocional é aquilo que você sai de casa bem, feliz, tranquilo, em paz, e daqui a 5 minutos você chega em algum lugar ou tem contato com alguém e baixa o seu astral, você se sente mal, você se sente triste, você se sente irritado, você se sente diferente. Ou o contrário também, né? Às vezes a gente sai baixo astral, está triste, de repente aparece uma euforia, uma alegria, uma vontade de sair cantando, de sair dançando, também pode ser uma influência espiritual, né? Para os dois lados, tanto para um quanto para outro. Diga, Fábio. A pessoa que sonha voando sempre, corriqueiramente, na continuidade, né? Dia após dia. Você faltou a aula 5, Fábio? Faltei. A aula 5 que eu faltei. Pois é, a Fábio. 5, a 6 então, eu não vou te contar. Você vai fazer a aula de reposição para você aprender o que é pessoa voando. Desculpe. Estou brincando. Isso aí é um dos sintomas do desdobramento. Certo? Quando a gente dorme e a gente entra em desdobramento, aquela sensação de estar voando, de estar caindo, né? Todo mundo já teve essa sensação de estar na beira de um penhasco, de cair, não sei o quê. Isso tudo são sintomas indícios, melhor dizendo, não sintomas, indícios do desdobramento. Oi, você colocou ali uma lista de várias possibilidades. A minha pergunta é: se a pessoa teve experiências de 3 desses itens, 4 desses itens uma vez na vida, ou tem... Experiências de quê? Da lista ali. Ah, sim, da lista. Ou se tem recorrência de um deles. Ambos caracterizam um indício de mediunidade ostensiva? Sim. Eu acho que todo mundo ali teve todas essas aí, né? Eu botei e brinquei com você para vocês se responderem, mas então vamos falar de uma delas ali que eu tenho certeza que ninguém aqui nunca deixou de ter. Sensação de presenças inexistentes. Sabe o que é isso? É aquela hora que você está em casa, ou no trabalho, ou em qualquer lugar, e você acha que chegou alguém. Todo mundo já não teve essa sensação? Né? Pois é, você está em casa, eu estou em casa, aí eu acho que o meu filho passou para a cozinha. Eu estou lá vendo uma televisão, tenho certeza que meu filho passou para a cozinha e que ele voltou e está beleza. E eu nem olhei, porque eu estava entretida lá com o filme, com a novela, com o programa. Aí, daqui a pouco, eu vou lá no quarto dele e digo, você foi fazer o quê na cozinha? Foi pegar o quê para comer? Eu, mãe, nem saí daqui, né? Isso já aconteceu milhões de vezes, e eu acho que com vocês também, né? No trabalho, né? Quando você está... Aqui nem se fala, mas no trabalho, né? Às vezes você está na sua sala, lá, você trabalha num escritório, você acha que alguém chegou perto de você, você olha, não tem ninguém, aí você acha que, né? Enfim, isso, na verdade, não tem ninguém encarnado, mas desencarnado com toda certeza, né? Porque eu não disse a vocês que a relação de mediunidade acontece de perispírito para perispírito? Então, o perispírito de um outro espírito desencarnado provavelmente passou ali por perto de você e vocês entraram em contato de alguma forma, né? O grau de afinidade de vibração conectou os dois. Não teve mensagem, não teve comunicação, mas teve a percepção. Essa percepção você teve e que foi muito clara de que era alguém encarnado. Mas aí você olhou para trás, viu que não era ninguém. Aí tem aquela galera que faz, Deus me livre, cruz credo, Deus me proteja. Né? Sai de reto, Satanás, sai morte que eu tô forte. Tem um monte de coisa, né, que o povo fala. Quando tem essa... Ou então se arrepia todo, ai, Jesus Cristo, sai morte que eu não quero você aqui. Né? Foi só um amiguinho que passou do seu lado que deve ter ficado muito triste e muito ofendido por você chamar ele de morte, né? Às vezes o cara veio te visitar, ver como é que você está, e aí você fala, Deus me livre, cruz, credo, mangalô 3 vezes, né? Coitadinho, né? Pois é. Sim. E inspiração é o que mais a gente tem, né?
intuição, inspiração, aquelas coisas que a gente faz e não sabe por que fez, disse e não sabe por que disse, né? Ou não fez, uma coisa que você está acostumada sempre a fazer, mas você não fez naquele dia e deu certo, né? Luiz, eu não sei se ele já contou essa história aqui para vocês, mas eu vou contar. Luiz já escapou da morte, vamos dizer assim, 2 vezes, em voos. Aquele voo do 11 de setembro, o Luiz estaria nele, para vocês terem uma ideia. Ele estava viajando para a Alemanha naquela data, e não era uma época de WhatsApp, né? Naquela época era a época do fax, né? Então, eu fiquei em casa mais de quase 48 horas em desespero, eu e minha mãe, né? Porque a gente viu aquilo tudo pela televisão e não tinha notícia dele. Não era a comunicação como é hoje, né? Então, ele perdeu o voo. Aquele voo ele perdeu. Quando chegou lá nos Estados Unidos, ele perdeu aquele voo. Né? A mala dele extraviou, foi uma confusão dos diabos, e ele perdeu aquele voo. Aquele outro voo, que eu não sei se vocês se lembram também, que foi da TAM, que o avião atravessou a pista e bateu num prédio, né? Também o Luiz perdeu aquele voo, por incrível que possa parecer a vocês. Então, o que é isso? Eu falo para ele, você tem um amigo espiritual porreta, né? Porque atrasou, furou o pneu, deu engarrafamento, extraviou a mala e você está aqui, né? Então, isso é uma ajuda espiritual, né? Assim como a gente tem amigos espirituais, amigos encarnados, a gente tem desencarnados também, né? Então, a gente toma atitudes, fala coisas, ou não faz, ou faz, e a gente diz assim, a gente, na maioria das vezes, diz assim, não sei por que eu fiz isso, mas deu certo. Né? Não sei por que eu falei isso, mas deu certo. Não sei por que eu deixei de fazer. Eu sempre faço esse caminho. Hoje eu não fiz, aconteceu, não vou nem dizer uma tragédia, mas um engarrafamento. Né? Você tinha uma reunião muito importante. E você faz aquele caminho todos os dias. Mas naquele dia, em vez de ir pela paralela, eu resolvi ir pela orla. E cheguei na hora da minha reunião, deu tudo certo, a reunião foi ótima. Mas se eu tivesse ido pelo meu caminho de todo dia da paralela, eu não tinha chegado, porque tinha tido um acidente e tinha um engarrafamento de 1 hora. Eu ia chegar 1 hora atrasada e ia perder a reunião. Né? Então, é o que eu falei lá no início da nossa aula. São pequenas coisas, sutis, né? Que a gente não dá o nome de mediunidade, que a gente não entende como mediunidade, mas é mediunidade. É a relação de uma outra pessoa desencarnada, nesse caso que eu estou relatando aqui, te ajudando na sua vida. Como também pode ser te atrapalhando, né? Depende da qualidade das suas influências. Pode ser te atrapalhando também, né? Os casos que eu contei aqui agora, nesse instante, foram ajudando. Então, mediunidade é a relação entre 2 pessoas, né? Que alguma pessoa que te gosta que está ali te ajudando. A forma que ele tem, ou ela tem, o veículo que ele tem, que ela tem, de te influenciar para coisa boa, é através da mediunidade. É esse veículo que propulsiona isso. Né? Então, isso é mediunidade. Né? Uma amiga que te liga e fala, Deia me liga, né? Ela tem, eu não sei da vida da Andréa não, viu, gente? Eu estou inventando história aqui. Mas vamos dizer que a Andréa tem 5 irmãs, tem um monte de amiga mais próxima, mas ela está naquele dia lá com um problema, ela diz, vou ligar para a Alessandra, porque eu acho que a Alessandra vai poder me ajudar. E ela liga, desabafa, aconteceu isso, aquilo, não sei o que, lá. E eu digo, poxa, Andréa, vamos pensar assim, por esse lado. E assim, assado, não sei o que, lá. E aí ela desliga o telefone e diz, graças a Deus, foi bom ligar para a Alessandra mesmo, né? Porque agora eu estou enxergando as coisas de uma outra forma. Mediunidade isso, gente. Pode ter sido a ajuda de um amigo dela, espiritual, que sabe que naquele assunto eu tenho mais habilidade do que qualquer irmã que ela tenha ou qualquer amiga que ela tenha, e direcionou ela para falar comigo naquela hora. Isso é exercer a mediunidade, sem a gente saber. Né? Então, o WhatsApp também pode ser mediunidade. Viu? Já a nossa mediúnica, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, antes da pandemia, a gente já estava usando notebook aqui. Nada de lápis e caneta, não. A gente já estava usando notebook. Né? Então, a gente tem que ir se modernizando. Vocês estão rindo de mediunidade pelo WhatsApp, mas existe sim. Né?
Então, se a mediunidade é essa relação, essa influência dos espíritos sobre nós, se a gente passa uma mensagem positiva, conversa com alguém, né, ajuda de alguma forma alguém, pode ser a influência de um espírito, tanto um amigo meu quanto um amigo daquela pessoa, e o contrário também, né? Quando a gente usa o WhatsApp para brigar, para discutir, para quebrar o pau com o namorado, com a amiga, com não sei quem, também pode ser uma obsessão, né? Pode ser um espírito com uma ideia de fazer o mal, de fazer alguma coisa ruim. Ok? Vamos lá. Você bloqueia? Pronto, aí. Desobsessão por WhatsApp. Quando vocês forem obsediados pelo WhatsApp, bloqueia. Desobsessão. Pronto. Vou colocar isso na minha aula. Modernidade. E aí, depois de vocês terem me ouvido falar isso tudo, vocês acham que mediunidade é boa ou ruim? Quem acha que é boa? Levanta a mão. Eu gosto de fazer assim, porque aí todo mundo responde. Mais ou menos não tem essa resposta. É boa ou ruim? Você é do time do em cima do muro, né? Menina, eu comecei a aula dizendo que tu era uma médium da porreta, e agora eu acho que você é mesmo. Olha a resposta que está no meu slide. E olha quem respondeu, hein? Tá com moral você, hein? Olha a resposta e olha quem respondeu. Foi qualquer pessoa, não. Foi só Divaldo Franco. Viu? E ele, como sempre, tem que botar ali um monte de pronome difícil da gente ler. Mas, como era importante o conteúdo, eu trouxe ipsiliter do que estava escrito no livro, né? Então, ele diz, ela não é nem boa, nem má. O uso que se lhe dê tornar-lhe-á uma bênção ou uma desdita para o usuário. Tornar-lhe-á, né? É porque, gente, é Divaldo, né? Eu trouxe ali ipsiliter para não mudar as palavras, mas vocês sabem que Divaldo tem um vocabulário complicado, né? Ele e Joana de Ângeles, vou te dizer, o negócio ali é complicado. Mas, como era importante, né, e é exatamente o que você disse, né? Ela não é boa nem ruim. O uso que você vai fazer dela, né? A qualidade das comunicações, das mensagens, das ações, das influências, dessa relação, depende de você, de quem você é. O que você busca, ou o que você atrai, é o que você emite, né? Então, não existe mediunidade ruim. Ninguém é médium para sofrer. Aquilo que eu falei aí há uns minutinhos atrás. Não existe, vamos descartar essa história de que fulano é médium por missão ou que fulano é médium ostensivo para sofrer. Ou se ele não exercer a mediunidade dele, ele vai sofrer as consequências. Não existe isso, porque senão a gente anula o livre-arbítrio, né? A gente não pode anular isso. Nós temos escolhas de tudo. Eu digo isso para os meus filhos. Mãe, eu posso isso? Você pode, mas tudo gera uma consequência, né? Você tem que saber lidar com isso, direcionar da melhor forma possível, né? Mas não ser castigado, não existe isso. Essa palavra não existe. A gente tem que abolir desde a aula de Deus, que a gente vem falando isso para vocês, né? Castigo não existe, né? Existe responsabilidade, existe melhor direcionamento das coisas, né? Mas castigo não. E para vocês, o que significa desenvolver essa mediunidade? Que estava na sua pergunta, né? Você me perguntou assim. Quando a gente, todos somos médios, mas se a gente quiser ser um médio ostensivo, né? Tem como? O que vocês acham? Tem como desenvolver essa mediunidade? Aprimorar isso? Como, Bel? Diga aí. Estudando, frequentando lugares onde você possa se inteirar do que é que você tem, como é a sua mediunidade. Eu acho assim. Muito bom, é isso mesmo.
né, exercitar e aprimorar, de preferência numa casa espírita, onde se combina a prática mediúnica com o desenvolvimento pelo estudo, e onde o médium estará cercado de pessoas com mais experiência e, consequentemente, mais habilitadas a ajudá-lo nesse exercício do intercâmbio mediúnico, né? Então, desenvolver para quem queira, volto a falar, para quem queira desenvolver a sua mediunidade, exercê-la institucionalmente dentro de uma casa espírita, o lugar mais adequado é uma casa espírita, por aqueles motivos ali, né? Porque as pessoas estão mais habilitadas a isso, porque a gente trata sobre isso, porque a gente estuda sobre isso e porque a gente pratica isso. Mas eu sou obrigado a ser espírita? Não. Eu posso também exercer a minha mediunidade dentro de uma outra religião ou dentro de nenhuma religião, né? Eu costumo dizer assim, é igual a medicina, né? Se eu estou com uma dor no meu joelho, eu vou procurar um ortopedista. E se eu quiser mais especialização ainda, eu vou procurar um ortopedista especialista em joelho, né? Mas se eu moro numa cidadezinha lá do interior, que só tem um posto de saúde, eu não vou deixar de continuar com dor no joelho, eu vou procurar o médico que tem lá, que é um clínico geral, né? Que também estudou a medicina da mesma forma que o ortopedista, que conhece o corpo humano de cima a baixo, com todas as suas patologias, com todas as suas vertentes. Porém, o ortopedista especialista em joelho é o que vai me tratar melhor, porque ele se especializou naquilo. Assim é a mediunidade e o espiritismo, né? A gente pode exercer, a gente pode usá-la de forma tranquila, de forma harmoniosa, em qualquer outra religião ou em nenhuma religião. Mas, se você quer desenvolvê-la com excelência, você tem que estar dentro de uma casa espírita, porque é lá que as pessoas são especializadas nisso. Porque a mediunidade foi um termo trazido por Allan Kardec, criado por ele. Lembra que eu mostrei lá no outro slide? Diga, Bel. Estou falando demais hoje. Adoro. Ale, é o seguinte, mas no caso da pessoa ser uma espírita e não pertencer exatamente ao que Allan Kardec fala, digamos que ela seja de Umbanda. Aí ela não é espírita, aí ela é umbandista. Sim, mas ela é médium. Sim, médium. Então ela tem que frequentar a casa espírita. Vocês parem de rir de Bel. Beatriz. Coisa feia. Vocês vão perder 2 pontos cada uma. Beatriz disse que adora quando eu falo. Coisa feia. Deixa a bichinha perguntar. Fique quieta. Eu vou separar vocês duas. Você disse isso que eu estou falando? De Umbanda, de Candomblé? Disse, mas eu digo de novo, Bel. Não. Então eu desdigo tudo. Não, eu digo, Bel. Assim, ó, ela é médium, né? E ela está no candomblé, ela está na Umbanda, ela está exercendo a mediunidade dela, né? Mas a mediunidade, esse termo, essa classificação, essa didática foi especificada, estudada, codificada por Allan Kardec, né? É o exemplo que eu disse de um médico e de um ortopedista especialista em joelho. Os dois vão te ajudar, os dois vão melhorar a sua dor do joelho, mas, provavelmente, o ortopedista especialista em joelho vai saber lidar melhor com a sua dor, né? Ou vai sanar o seu mal, a sua dor, mais rapidamente do que um outro médico. Entendeu? Você falou de estudos que a gente vai fazer. Rodrigo, eu vou chegar lá, Rodrigo. Existe uma cultura de se tomar um chá aí e você desenvolver isso. Mentira. É mentira, já vou lhe né? dizendo, Não existe essa possibilidade de você... Você toma um chá aí e você entra num estado alterado de consciência, onde você vai entrar em contato com outras consciências também. Né? Mas isso não é desenvolver a mediunidade, isso é praticar a mediunidade. É diferente. Certo? Com essa prática, você assim não consegue como fumar maconha também rola. Né? Qualquer coisa que você entre num estado alterado de consciência, você vai entrar em contato com outras consciências. Agora, volto a dizer, você vai entrar em contato com outras consciências, com outras mentes, com outros espíritos de igual afinidade. Então, o cara que está doidão e entra em contato com outra pessoa, ele não vai entrar em contato com o André Luiz. Eu estou falando assim de prática. Né? Ele vai entrar em contato com outro doidão.
de prática. Aí vem a sua pergunta do Divaldo Franco. Mediunidade é boa ou ruim? Depende de como você faz. Porque o pessoal também trabalha com prática na parte oriental de abertura de terceiro olho. Sim, aí é uma crença, né, de cada cultura, né? Assim como os budistas acreditam, os hinduístas, que a reencarnação você pode voltar a reencarnar num cachorro, num coelho, numa vaca, e o espiritismo não acredita nisso. A gente respeita, é a crença deles, eles acreditam nisso, eles vivenciam isso e eles direcionam a vida deles de acordo com essa crença. É a crença deles. Mas essa né? prática não lhe levaria a esse desenvolvimento da mediunidade ostensiva? Não, desenvolvimento de mediunidade é você aprimorar, estudar, né? E estar cercado de pessoas que vão te orientar nesse caminho. Pessoas que já estão nessa prática que vão te orientar melhor sobre isso. Né? Então, e isso que você está dizendo, essa prática, não está dentro do espiritismo. Ok? São práticas e crenças de outras religiões, de outras filosofias, de outras doutrinas, que a gente não tem nada contra nem nada a favor, respeita, mas não é espiritismo. Ok? Da mediunidade. Mecanismo de desenvolvimento. Não é desenvolvimento. Isso não, a gente não diz que isso é desenvolvimento mediúnico. Isso é prática mediúnica. Né? A gente pode praticar de várias formas. Né, boas ou ruins. Lembra a história da irmã Soraya, que eu falei, da irmã Zuleika, das sibilas, das pitonisas? Então, você pode praticar de diversas formas. Né? Volta a pergunta, lá a resposta de Divaldo. É boa ou ruim de acordo com o que você direciona. Certo? Mas não é desenvolvimento mediúnico isso, não. Eles podem dar esse nome. É livre para eles dizer, para desenvolver a mediunidade tem que tomar esse chazinho aqui. Mas não é. Isso não é desenvolvimento mediúnico. Ok? Outra coisa que eu disse que a gente ia desmistificar vários conceitos aqui. Incorporação, psicofonia. Eu não quero ver mais aluno do ciclo 1. Se eu escutar aluno do ciclo 1 chegar no ciclo 2 falando que o fulano está incorporado, eu vou voltar vocês para o ciclo 1 de novo. Sou braba. Né? Porque não existe dois espíritos ocuparem o mesmo corpo. Imagina, incorporar é você entrar no corpo, né? E isso é licença poética de Hollywood, né? Do Ghost, por exemplo, né? Que quando o Sam entrava lá no corpo da Whoopi Goldberg, chegava o cabelo balançava, né? Né? O cabelo chega a balança. Isso é licença poética, né? A gente já aprendeu que a relação, né? O processo se dá mente a mente. Então, a gente vai chamar de psicomente fonia. Fala. Se for pela escrita, psicografia. Se for uma pintura, por exemplo, como o Medrado faz, né, as pinturas de quadros, de outros pintores já desencarnados, pictografia. Né? Então, a gente vai ver aí para frente as nomenclaturas todas. Certo? Então, incorporação, não quero ver aluno do ciclo 1 chegar no ciclo 2 dizendo que fulano incorporou. Não existe isso. Viu? Jamais. Por favor, hein? Não me envergonhem. Senão vão dizer assim, quem deu aula de mediunidade para vocês? Eu me enfio debaixo da cadeira. Então, a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Certo? Isso eu falei para vocês, né? Como que acontece, sintonia vibratória está associada aos nossos pensamentos e afinidade de sentimentos, obviamente, aos sentimentos. A qualidade do que é produzido através dessa mediunidade está diretamente ligada a estas duas condições. Falamos bastante sobre isso aqui, né? Outra coisa que eu quero desmistificar para vocês, mediúnico e anímico. A gente tem a mania também de dizer assim, quando quer falar mal do coleguinha, nas mediúnicas, vou contar um fofoca espiritual para vocês, de bastidores. Aqui no Harmonia a gente não faz isso não, mas em outras casas a gente faz. Não, a gente faz também às vezes, né? A gente faz, né, Dedé? Faz. Mas a gente não faz mais, a gente já fez, isso é passado. Quando a gente quer falar mal do coleguinha, a gente diz assim, essa mensagem é puramente anímica. Animismo
puro. Sabe o que isso quer dizer? Que o fulaninho está inventando. Quando diz assim que é animismo, que é anímico, a gente quer dizer que não tem espírito nenhum ali, que é fruto da imaginação daquela pessoa, ou por inconsequência ou por propósito, né? Só que isso é uma palavra que a gente usa erradamente, porque existe uma diferença entre animismo e charlatanismo. Animismo é a porção anímica daquela pessoa encarnada. É todos os conteúdos que estão guardados e gravados no meu arquivo perispirítico, né? Em todas as minhas encarnações a gente não vai guardando esses arquivos, né? Lá na nossa mente, no nosso perispírito. Então, todos esses conteúdos são meus, ok? E como o processo se dá mente a mente? E como esse processo se dá no momento que eu estou num estado alterado de consciência, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que conteúdos do meu inconsciente vêm junto para fora. A minha portinha, a minha janelinha do meu inconsciente, no momento da mediunidade institucional, né? Quando a gente está aqui exercendo a mediunidade, a minha janelinha do meu inconsciente está aberta. Então, quando ideias de um outro espírito perpassam pela minha mente e eu falo, escrevo ou comunico essa mensagem de qualquer outra forma, eu estou misturando as ideias dele com as minhas ideias. Não existe mediunidade, mensagem 100% mediúnica. Não existe. Certo? Aí vocês podem me dizer assim, e Chico Xavier? Né? Chico Xavier tinha a porção anímica dele, consciente. E eu posso dizer a vocês qual é. Sabe qual é? Vocês lembram como começavam as cartas de Chico para as mães? As cartas que os filhos mandavam para as mães? Todas as cartas dele começavam assim, querida mãezinha. Eu, lá, pereré, pararará. Todo o conteúdo dali para baixo era fidedigno ao que aquela pessoa estava dizendo. Inclusive, né, a gente tem conhecimento de que cartas de Chico foram usadas como provas no tribunal, né, para inocentar um crime e tal. Então, ele não mudava o conteúdo daquilo ali, né? E ele tinha uma mediunidade tão ostensiva que era muito fidedigna. Então, vamos dizer que 90 e poucos % de fidelidade do que aquele espírito estava transmitindo. Mas tinha uma outra palavra ali que era dele. E que ele não fazia isso propositalmente, porque nenhum médium faz isso propositalmente, né? A menos que seja charlatanismo. Mas o animismo está presente em todas as mensagens. Certo? Diga. Eu tenho uma dúvida. Se você está em um local, não precisa ser numa reunião espírita, mas em um local em que tem assim 3, 4 médiuns, se um sente o espírito, todos os outros também sentem ou não? Às vezes vamos dizer assim, uma sensação única de um perispírito. Tem isso de tipo assim, eu não sei onde foi que eu li, né? Porque eu pesquiso muito sobre isso. Então, eu li uma vez que disse que, às vezes, o perispírito de um espírito, como é que fala? O perispírito de um desencarnado, de uma pessoa, ele, às vezes, procura outra pessoa que está encarnada, o perispírito, porque eles se unem. Não são todos que acham que têm a questão da vibração. Então, eu queria saber se você está no lugar e todos, no caso, sentem o mesmo não, perispírito. Né? Pode, aí eu vou responder a você, depende, né? Numa mediúnica, alguns médios podem sentir a presença daquele espírito, né? É comum, no final de uma mediúnica, a gente dizer assim, eu tive a percepção de um franciscano, né? Aí o Vinícius diz, eu também tive. A Andréa diz, eu também tive. Né? A gente sentiu a presença, uns tiveram a visualização, outros perceberam o sentimento que aquele espírito trazia, e cada um, tudo bem. Mas na comunicação, né,
esse acoplamento que você falou assim, né, essa união de mente a mente é com aquele espírito que tá proporcionando a ele essa conexão, né? Ainda que numa mediúnica a gente está com um campo mental mais aberto e propício a isso, né? Mas você só vai atrair para perto de você e efetivamente comunicar isso espíritos que estão afinizados com você naquele momento. E o que vai transmitir a comunicação por você vai ser por você, né? Agora, como eu brinquei aqui, se eu naquele dia não estou afim de falar, não estou afim de comunicar nada, ele vai procurar alguém, outro ali, se for muito importante aquilo ali, né? Ele vai procurar um outro médium naquela mediúnica que também esteja proporcionando o mesmo tipo de ligação. Porque é física, gente. Lembra que eu falei para vocês? Isso é física. É encontro de ondas mentais, de vibração, de energia, de pulso, de tudo isso. Não é uma coisa que pegou e conectou. Entendeu? Eu preciso terminar essa aula. Vocês entenderam, então, o que é mediúnico e anímico? Né? Eu tinha uma historinha para contar para vocês. Eu conto, Rodrigo? Dá tempo de contar a historinha? Conto, né? Rodrigo fica controlando meus slides ali, gente. Ele diz, tem 517 slides, você não vai conseguir passar esse slide todo. Vou sim, Rodrigo. Vou contar a historinha para vocês, porque ela ilustra bem a diferença de mediúnico e anímico, para a gente também parar de falar mal dos coleguinhas. Assim, um espírito foi transmitir uma mensagem por 3 médiuns diferentes. O primeiro médium era um cara simples, matuto, aquela galera que a gente diz que é matuto, lá do interior, que nunca foi à escola, analfabeto, mas de uma cultura, de uma sabedoria gigante e tal, médium, porque todos nós somos médios, certo? O segundo era um poeta que fazia, né? Poeta que fazia poesias é demais, mas é isso, né? Um poeta que fazia poesias, escrevia livros, né? Que tinha a beleza incutida na sua mente e que transmitia isso através do seu trabalho. E o outro era um arquiteto, né? Cara mais cético, mais das ciências exatas e tal. Todos médios, porque todos nós somos médios, independente de tudo isso que eu já falei. Religião, crença, cultura, tudo. E aí, o primeiro, o matuto, transmitiu a mensagem assim: eu vejo uma casinha branca, caiada, branquinha, cercada de uma graminha verde, com uma vaquinha que pasta, e também tem um riozinho que dá uma água, lá, e por aí foi. O poeta disse: uma casa branca que me transmite a paz, a esperança. Perto tem uma grama verde que me transborda de esperança, de luz. E um rio que resplandece, que espelha o sol, que traz a luz, o clarão, e não sei o que lá, blá, blá, blá. E o arquiteto disse: uma construção reta, com paredes assim, assado, com uma janela que entra o ar, que circula, que tem uma boa circulação de ar, com um pé direito alto, lá, com uma grama verde, de piso reto, pleno, pleno não, gente, como diz? Plano, de piso plano, lá. Todo mundo entendeu que era uma casa branca, que tinha um riacho e que tinha uma grama em volta? Então, o objetivo da mensagem foi passada. Certo? Nenhum dos 3 espíritos mudaram o teor daquela mensagem. Eu falei e todo mundo entendeu que era uma casa branca, que tinha uma grama e que tinha um riacho. Mas cada um colocou naquela mensagem a sua porção, o seu conteúdo. O rapaz lá, o senhor lá, matuto e tal, jamais ele ia usar a linguagem de um arquiteto, né? Assim como o arquiteto jamais ia usar a linguagem de um poeta, porque é o seu conteúdo que está expresso ali, né? Agora, um médium no nível de Chico, já tem transmite isso fidedignamente num nível 95%, 100%. Nós, meros mortais, como eu diz o meu filho, né, a gente já transmite isso mais truncado, mas não significa que a gente não esteja transmitindo a mensagem. E o desenvolvimento, o estudo, o esclarecimento, a prática vai fazendo com que a gente vá aprimorando isso, né? Trazendo isso cada vez mais, com menos interferências. Ok?
Essa é a diferença de animismo. Não quero mais ninguém falando que fulaninho está com animismo puro, que não existe. Se é animismo puro, é charlatanismo, não é, né? É diferente. É mentira. No Voo do Espírito, Adenauer diz: a influência da personalidade dos líderes médiuns e divulgadores espíritas na forma e conteúdo de suas mensagens é fenômeno inevitável. Então, ele está acabando de dizer o que eu falei com as palavras lindas de Adenauer, né? Então, é inevitável a influência da personalidade das pessoas nas mensagens, visto que é pela mente humana que o fenômeno se processa, não sendo possível, salvo nos eventos de efeito físico, aonde a mediunidade não é mente a mente, certo? Algo acontecer fora dessa esfera, o que torna a mediunidade e tudo quanto se produz sobre essa denominação algo que humaniza a dimensão espiritual. Essa influência denuncia que ninguém consegue fugir de si mesmo, nem obtém a neutralidade quando se trata da mediunidade de efeito inteligente. Então, com outras palavras, mais bonito, óbvio, porque é Adenauer Novaes, não é a Alessandra Brandão, né? Ele está dizendo ali que não existe essa neutralidade. E que isso é bom, porque humaniza, naturaliza, simplifica o fenômeno da mediunidade, né? Isso traz para que a gente entenda que isso é normal, que isso acontece todo dia, toda hora, 24 horas por dia, e que é uma relação que conecta humanos, independente deles estarem encarnados ou desencarnados. Ok? Eu vou passar esses slides bem rapidinho, porque são só de figuras, tá? Kardec classificou a mediunidade em 2 tipos, né? Inteligentes e físicos. Inteligentes é toda a mediunidade que é processada mente a mente, perispírito com perispírito. E a mediunidade de efeitos físicos não passa pela mente, né? Na maioria das vezes é a ação dos espíritos sobre algum objeto ou sobre alguma pessoa sem a intervenção da mente. Não fiquem aflitos, porque na próxima aula, que é médiuns, vocês vão ouvir e falar sobre todas essas mediunidades e como elas se processam, tá certo? Eu só vou mostrar para vocês quais são. Então, a mediunidade de efeito físico são materializações, sonoros, atiptologia, luminosos, combustão, cura, transfiguração, levitação, escrita e voz direta. Tudo isso Kardec classificou como mediunidade de efeito físico. Nenhuma dessas mediunidades aí é mente a mente. É a ação dos espíritos sozinhos, certo? Então, o que seria... Só vou dar um exemplo da primeira. O que seriam materializações? Materializações, né? Isso aí é uma materialização de um espírito, certo? É a entidade que eles chamavam assim, né? De Irmã Josefa, ao lado de Chico Xavier à esquerda e de Wanda Marlene à direita, né? Isso aí é a materialização de um espírito. Se vocês derem um Google e colocarem lá mediunidade de efeitos físicos, materializações e todas as outras ali da lista, vocês vão ter um mundo de coisas para vocês olharem e pesquisarem, certo? Outra materialização, o espírito Ana. E quem está deitado ali na cama é o médium Peixotinho. Como que isso acontece? Doação de ectoplasma, né? Que é um fluido semimaterial que somente os encarnados podem doar. Então, através da doação de ectoplasma, os espíritos se formavam. Efeitos inteligentes, que aí agora são mediunidade mente a mente, intuição, audiência, vidência, psicometria, psicografia, psicofonia, psicopictura e o desdobramento quando há a interação de um espírito encarnado com um desencarnado. Não é o desdobramento que eu falei para vocês na aula de libertação do espírito. Não é encarnado com desencarnado. Ou encarnado com encarnado. É encarnado com desencarnado. Quando em desdobramento você encontra um outro espírito desencarnado. Isso é considerado mediunidade. Certo? Porque lembra que a mediunidade tem que ser a relação, a conexão de espíritos em dimensões diferentes? Então,
quando você, em desdobramento, encontra um outro espírito encarnado, não é mediunidade. É só um encontro em desdobramento. Certo? E a finalidade, nós já falamos aqui 50 vezes, eu só trouxe esse slide, né, para comprovar a finalidade da mediunidade, o esclarecimento do ser humano, demonstrar a continuidade da vida, desenvolver a sua sensibilidade psíquica, que foi o que eu falei. A gente tem que sair de uma mediúnica melhor do que entrou, né? A gente tem que sair psiquicamente mais equilibrado do que chegou, certo? Desenvolver o aspecto moral e espiritual. E, por último, isso aí está extraído do livro Disposição no Dia a Dia, de Adenauer Novaes, que está lá no Instagram do Lar Harmonia, que eu espero que todos sigam. Quem não está seguindo, que siga, né? Porque todo dia o pessoal posta mensagens muito legais, e ele postou essa mensagem sobre mediunidade, eu trouxe para vocês. Em seu mundo mental, ocorrem ideias e emoções que são originárias da dimensão espiritual, graças à mediunidade de que você é naturalmente portador. Disponha-se a estudar sobre mediunidade a fim de aprender a discernir entre as ideias que populam a sua mente e as que são originariamente suas e as que pertencem às pessoas desencarnadas. Lembra que eu falei autoconhecimento? Essa distinção não só é útil para o seu processo do autoconhecimento, mas também serve para avaliar a qualidade das pessoas desencarnadas que inspiram o seu modo de pensar e agir. Sua disposição em exercitar a mediunidade deve corresponder ao seu desejo de transcendência e de busca pela autodeterminação. Então, gente, é isso. A mediunidade é natural, é para todos. A gente exerce ela o tempo todo, não dá esse nome, né? A maioria das coisas que a gente faz no nosso dia a dia, a gente não dá o nome de mediunidade. Às vezes a gente dá o nome de intuição, de sexto sentido, de não sei o quê, porque a gente é um pouquinho egoísta, né? A gente também não quer dividir o mérito com ninguém, né? A gente quer dizer que é tudo nosso. Mas essa relação, essa influência, essa conexão, esse contato é o tempo todo. Nossa mente é um canal aberto. E a qualidade, como está dito aí, a qualidade do que vai acontecer com a gente depende de nós. A gente vai falar melhor isso, mais especificamente na aula de obsessão, certo? Então, é isso. Semana que vem vocês vão ter a aula de médiuns. Aí, na aula de médiuns, vai se falar de cada tipo de mediunidade, como que ela acontece, vocês vão tirar as dúvidas. E depois, acabou a aula. Muito obrigada. Eu já vou entrar nos avisos.